A paz do Senhor, irmãos. Amém? Bom dia a todos. Você pode se alegrar no seu coração nessa manhã por nós estarmos reunidos aqui? Senhor, nós nos alegramos nessa manhã e te exaltamos por essa oportunidade, Jesus. Queremos te entronizar, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio sobre as nossas vidas, ó Deus. Reconhecemos a sua graça que tem nos alcançado, Jesus. E queremos te dizer para ficar à vontade no nosso meio, para ficar à vontade, falar aos nossos corações, receber o nosso louvor, que haja sinceridade no nosso coração nessa manhã. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, que sejam tocados nessa manhã, Senhor, que sejam abençoados, porque o Senhor está neste lugar e nós te exaltamos, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distantes uns dos outros, fisicamente. Nós te exaltamos por essa rica oportunidade, Senhor. Por essa rica oportunidade. Você pode abrir sua Bíblia comigo no Salmo 34. Aleluia. Te damos graças, Senhor. Te damos graça. Amém. Salmo 34 diz assim: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de alguns medos, é isso? Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficam desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito felizes e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más, e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal, e assim quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Você confia no Senhor? Você pode declarar isso nessa manhã? Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor tem nos sustentado nesse momento, Senhor. Nesse ano que nós passamos, nesse ano de 2021 que estamos enfrentando. O Senhor tem sido nosso auxílio, nosso socorro, Jesus. Ajuda-nos a confiarmos no Senhor, porque debaixo das suas asas nós estamos seguros. Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Ministério de Louvor. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, bom dia. Glória a Deus estar mais aqui um domingo. Glória a Deus pela oportunidade de adorar. Adorar o Senhor, adorar aquele que nos amou primeiro, que nos deu a vida. E eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu queria ler lá
Está em Romanos 8, os irmãos não precisam abrir, 8:31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele é o mesmo, deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus que morreu, ou melhor, foi ressuscitado e estará à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão o sofrimento, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas as situações temos vitória, completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há quem possa nos separar do amor de Deus. Você crê no amor de Deus, no infinito amor, que me amou, que te amou? Em nome de Jesus. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado por ter nos amado primeiro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Você pode cantar nessa manhã conosco? Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Te louvamos, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado por ter sido tão bom conosco, Jesus. Por não nos deixar nos momentos difíceis, das aflições. No nome do Senhor Jesus, nós venhamos ter esperança, Jesus. Esperança em dias melhores. Eu creio que o Senhor é Deus ontem, hoje e para sempre, Jesus. No nome do Senhor Jesus, que nesta manhã o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança. No nome de Jesus, Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, sabe os pensamentos. Senhor, nos sonda, Jesus. Que no nome do Senhor Jesus, ó Deus, traga à nossa memória o que nos dá esperança nesta manhã, Jesus. Sei que as coisas não têm sido fáceis, mas eu creio que o Senhor vai intervir na hora certa, na hora dele, no momento dele, Deus vai agir, amém? Nós venhamos ter fé e esperança, que tudo vai passar, nós vamos sair mais fortalecidos dessa, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado
no seu tronco morrer. Há esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os teus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará, como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. E viverá. E viverá. Você pode aplaudir o nome do Senhor esta manhã? Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir mais forte o Senhor. Te exaltamos, Jesus. Quero convidar o pastor João Ronceu. Aleluia. Que você possa desfrutar desses momentos que nós estamos tendo aqui nessa manhã. Aleluia. Graça e paz seja convosco. Amém, amados? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Sinceramente, viu? Estar aqui é um presente de Deus, não é? É uma dádiva de Deus poder estar aqui, depois de 58 dias, sem cultos presenciais. Sinceramente, parece uma eternidade para mim. Não sei para você, mas para mim, parece uma eternidade. Sabe, milhões de anos. Eternidade não é só isso, né? Eu estou colocando um limite aqui. Eternidade é eternidade, é sem fim. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Você que está aí na sua casa, sabe, Pedro, lá diante no Monte da Transfiguração, quando Jesus se transfigura diante dele, de Tiago e de João, Pedro ficou tão dominado pela alegria, pelo prazer, podeis assentar, pelo prazer de estar ali diante da glória, e de Senhor, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui. Permita-me construir 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe, irmãos, bom é estar aqui. Você que está aí na sua casa, eu queria dizer para você, não existe outro lugar melhor do que estar na casa de Deus. Davi diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente anda em tantos lugares, né? Estamos chegando de Morada Nova, vamos lá empossar o pastor Robinson. Deus está usando muito o pastor Robinson. Um beijo aí, pastor Robinson. Você deve estar ligado conosco aí na live. Ele agora tem lá um celular que tem internet, certamente ele está ligado conosco. Ele fez contato comigo nesta manhã,
dizendo: diga aos irmãos lá do Minaslândia que eu estou morrendo de saudade, estou aqui, ore por mim. E Deus está usando o pastor Robson para fazer uma restauração genuína na nossa congregação ali, ajuntando as pessoas, montando, colocando cada peça no seu lugar. Sabe, Deus vai fazer daquele lugar uma igreja forte, uma igreja destemida. Nas suas orações, lembre do pastor Robinson e da família dele. O inimigo é assim, quando ele não pode nos atacar diretamente, ele ataca, se possível, a nossa família. Mas a Mônica leu aqui que o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor, bem perto daqueles que temem ao Senhor, para livrá-los. Então Deus está acampado diante ou ao redor da família do pastor Robson e também da nossa família. Eu queria, antes de ler a palavra, eu vou falar sobre tempos de abandono, tempos de apostasia, de abandono da verdadeira fé. Jesus previu isso. Minha máscara está caindo um pouquinho. Jesus previu isso. Paulo escreveu isso ao seu filho na fé, Timóteo. Diz: Timóteo, muito cuidado, que dias difíceis virão. Capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo, ele diz que o Espírito Santo expressamente, a palavra, o verbo expressamente, quer dizer com muita clareza. Com muita clareza, diz o Espírito Santo, estamos vivendo hoje, na íntegra, dias de muito abandono, de muito desânimo, de muita frieza espiritual. Eu queria pedir aos irmãos, de repente muitos de vocês não sabem, por uma família ali da Igreja Unida de Jardim Laguna, pastor Valdeci, ele é o pastor de lá. Meu amigo pastor, fugiu o primeiro nome dele, pastor Vicente Altamiro, sua esposa Eliane e o vosso filho. O filho estuda em 15 dias. O filho único, falando de filho homem único, ele faleceu, jovem, faleceu. Eles sepultaram o filho. Menos de 8 dias depois, o pastor Vicente e a esposa foram diagnosticados com coronavírus. Foram internados, ele foi entubado e a esposa não. Acontece que 2 dias depois, a esposa dá uma parada respiratória e morre. E 4 dias ou 5 dias depois, o pastor Vicente também parte para a eternidade. Então, é uma situação que eu nunca vi em todo o meu ministério. Eu nunca vi acontecer, a não ser por acidentes que a gente vê na televisão, família toda é ceifada, mas dessa maneira e dentro do nosso convívio da Igreja Unida de Jardim Laguna, eu nunca vi nada igual. Então a família, as 3 moças que ficaram, uma delas já cantou aqui, que é a pastora Thaísa, esposa do Hernani, aquele Hernani que tinha um programa na 107, que imitava a fazenda do irmão João. Alguém deve lembrar disso. É o esposo dela, ele esteve aqui também. E eles estão sem chão. Imagina o que é isso, estão sem chão. Nas suas orações, lembra da pastora Thaísa e das suas 2 irmãs e dos 4 netos que ficaram. Amém, amados? Então a gente precisa ter muita fé, Mônica, muita estrutura, porque dias piores poderão virem. Dias piores poderão virem.
Nós estamos numa fila interminável. Quem será o próximo dela? Né? De repente você é o próximo da fila. E você vai escutar uma voz dizendo: fulano de tal, não vou citar nome de ninguém aqui não. Fulano de tal. Você diz: presente. Então agora é a sua vez. Chegou, é o fim da linha. E a minha pergunta é: se isso acontecer hoje, estamos firmes? Eu vou falar sobre isso. Estou fazendo uma introdução. Paulo, abra comigo a sua Bíblia. Paulo, ele questiona a igreja no capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 5. Paulo percebe-se que a igreja de Coríntios, embora uma igreja recheada de dons vocativos, de dons ministeriais também, mas era uma igreja que oscilava muito. Era uma igreja alegre, acolhedora, mas os crentes alguns eram muito volúveis. Ora estavam adorando a Deus, ora estavam desanimados. E isso não é diferente no nosso meio. Isso é uma realidade no nosso meio. E é preocupante, ou não? Veja aí, 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 5, você que está em casa, reunido com a sua família, segue comigo a leitura, deixa Deus falar contigo. Glória a Deus. Espero que você esteja ouvindo bem a minha voz. Eu estou achando que está bom, mesmo com máscara. A gente pregava sem máscara, mas no momento as meninas cantaram com máscara. Imagina a dificuldade, mas é assim, a gente vai vencer isso. Isso vai acabar, tá bom? 13, versículo 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Eu repito, examinem-se para ver se vocês estão, diz uma tradução, firmes na fé. E no versículo 8 ele diz: pois nada podemos contra a verdade, mas somente pela verdade. Eu queria ainda ler 2 Timóteo 4, versículo 1, para a gente fazer aqui uma dissertação, dentro desse pequeno tempo que temos. 2 Timóteo 4, 1 Timóteo, 4, versículo 1 diz assim: o Espírito Santo, eu estou falando Espírito Santo porque o Espírito aqui está com letra maiúscula, e quando está com letra maiúscula, mesmo se não tem o santo na sequência da palavra literária, aqui está falando do Espírito Santo, tá bom? Quando é o Espírito humano, é com letra minúscula. Por isso, nunca escreva Espírito Santo, e nem Deus, e nem Jesus, com letra minúscula. Eu já vi algumas pessoas fazerem isso, nas provas, em algumas coisas, até no próprio seminário. Isso não pode acontecer. Ele é um absoluto. Muito bem. Então, o Espírito Santo diz aqui na tradução da NVI, claramente. Em alguma tradução diz expressamente. Sim ou não? Tem essa tradução? Então, para dizer que expressamente é o mesmo que claramente, a NVI mostra isso. Diz o Espírito Santo com clareza que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Queridos, nunca a mídia foi tão bombardeada com profecias falsas,
com promessas falsas, né? Pessoas aproveitando o momento do medo, sabe, Jefferson? É muito fácil usar o nome de Deus quando você pega uma pessoa em pânico, com medo, e você dissemina palavras mentirosas, palavras dizendo que vai acontecer isso, e alguns até ministrando terror, medo. Eu não estou aqui para isso, estou dizendo para você que isso vai passar, que o deserto é a escola mais eficiente do Espírito Santo. Não existe nenhuma escola tão autêntica, tão eficiente, quanto o deserto de Deus na nossa vida. O aprendizado, ele nos faz crescer, ele nos faz amadurecer, ele nos faz ter estruturas para enfrentar dias piores. Então Paulo, ele descobre que havia um grupo na igreja de Coríntios que estavam criando uma situação desastrosa e até de divisão, olha bem, e eles estavam contra quem? Contra o próprio apóstolo Paulo. Se você vai descobrir isso nas entrelinhas, que eles achavam Paulo um pouco fraco. Meu Deus, se Paulo era fraco, o que eu sou então diante de Paulo? O que nós somos para comparar com Paulo, sendo ele uma pessoa profundamente trabalhada por Deus, um homem profundo nas Escrituras e profundo na vida com Deus. Mas alguns, para enfraquecer a igreja, tentaram perturbar Paulo, dizendo que ele era uma pessoa fraca. Talvez seja por isso que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ele fala dele, lá em 2 Coríntios 12, nesse mesmo livro. Ele fala: eu conheci um homem que no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E quando ele percebe-se que aquela visão poderosa poderia subir para a cabeça dele, ele se achar um tanto mais espiritual do que o outro, Deus não deixa. Quando Deus nos ama, ele puxa o nosso tapete. Quando Deus nos ama, quando percebe que há um espírito de orgulho tentando entrar em nós, ele, por amor a nós, ele puxa o nosso tapete. Entende isso aí? Deus faz isso. Então, amados, e Paulo diz: para que eu não ensoberbecesse, para que eu não ficasse orgulhoso por causa das profundas revelações que eu tive, o próprio Deus enviou um mensageiro de Satanás para colocar um espinho na minha carne. E eu orei por várias vezes, Deus ouviu, mas não quis me responder. Ou seja, Deus não me curou. E depois, quando eu fiquei em conflitos com Deus, é assim, irmãos, quando você ora e na verdade as coisas não acontecem, primeira coisa você diz: onde foi que eu pequei? Segunda coisa, Deus me abandonou, Deus não me ouve mais. E não é verdade isso. Isso é um comportamento do homem frágil, do homem fraco que todos nós somos. Quem é forte é Deus. E Deus falou para ele: Paulo, não fica assim não. Se alguém te chamou de fraco, se você ouviu isso por aí, você é fraco mesmo. Mas uma coisa eu te digo: o meu favor imerecido, a minha graça é que te basta. Não importa o que vai acontecer, Paulo, descansa em mim, porque a minha graça está com você. Que maravilha, né? Então ele chega para a igreja de Coríntios, diz: irmãos, examinem-se a vós mesmos, por favor, e vejam se vocês estão vivendo uma vida cristã verdadeira.
se vocês não estão vivendo de rótulo, se vocês não são crentes nominais. O que é um crente nominal? Só de nome, só de aparência. Mas a Bíblia diz que Deus nos avalia, não pela nossa aparência, porque Ele conhece a nossa vida por dentro e por fora. E Paulo, ele disse: irmãos, se vocês examinarem agora Deus, e se vocês não fizerem isso, de examinarem agora a vossa vida, Deus fará isso no juízo final. Então isso é muito pesado. Ou você examina a sua vida hoje e conserta com Deus hoje, ou nunca mais tu vai ter esta mesma oportunidade. Qual é o próximo da fila? Quem aqui vai ser o próximo? Que a Igreja Unida do Minaslândia vai chorar por ele. E se tiver velório, que nem velório está tendo, né? Nós estamos um tanto afastados fisicamente um do outro, a gente não pode abraçar, dar uma quebrada no irmão, como eu faço com o Marcos aqui e outros. Você não pode dar um beijo, como eu sempre fiz isso e gosto de fazer. Mas Paulo diz: ou você examina a sua vida hoje, ou então Deus fará isso no juízo final. É forte ou não é isso? Pode ser hoje, Luzia, você não sabe. Pode ser hoje, Mônica, e nós não sabemos. Então, queridos, Deus é assim. Ele vê todos os nossos pecados, Ele vê. A Bíblia fala que os seus olhos não suportam isso, mas Ele vê. Ele nos conhece. Por isso que Paulo percebeu que a igreja de Coríntios estava aquela igreja inchada. Sabe quando uma igreja está inchada? Uma igreja que trabalha mais em cima da aparência, uma igreja que trabalha também em cima do quantitativo, que a gente chama de números. Se você é pastor e você tem 10 mil membros, palmas para você, como se você fosse o melhor, como se você fosse o poderoso, e o outro lá com 10 membros também preparando para morar no céu, fosse inferior a você. Não é assim que Deus vê. Deus não vê as coisas desta maneira, mas a mídia vê, o homem vê, e muitos de nós avaliamos por esse caminho. E é perigoso isso aí. Então Paulo, ele fala: com certeza, irmãos, Deus conhece muito bem quem somos nós. Arrependemos agora, disse Paulo. Ó Deus, ou então correremos o grande risco de nunca mais termos a chance de se arrepender. Então isso para mim é uma mensagem nova, isso é atual, todo dia isso é atual. Ou você se conserta hoje, você que está aqui no templo, você que está em casa, assistindo o culto, espero que não seja assistindo, isso é muito ruim, que você esteja participando, fica melhor assim. Não seja um assistente, seja um participante, esteja conectado, não é? Conosco, no mesmo espírito. Não vale você estar aí participando da live e ao mesmo tempo olhando coisa no seu celular, ou com a televisão ligada. Isso prova que você está vivendo uma vida de frieza espiritual. Isso é perigoso. E o tema dessa pregação eu já disse: tempos de abandono. Abandono. A igreja não é o pior lugar de estar. Pelo contrário, Davi, Paulo, Pedro falam que é o melhor lugar. E eram homens que sabiam avaliar. Pastor, eu não vou ao culto, porque a igreja é perigoso, né, pastor? É sim, querida irmã. Você não acha perigoso quando você está lá no OPA, fazendo a sua compra? Aquele entra e sai de pessoas, e um agarrado no outro.
na fila com menos de meio metro um do outro, Fran, é verdade. Filas. Por que não falar do metrô da nossa cidade? Me desculpe as nossas autoridades, a hipocrisia, não é? A gente tem que ficar 2,5 metros, 2,65 metros. Quem é da família, isso não interfere, porque é da família. Mas, e os metrôs, Jorge? Tenente Jorge, como é que fica? Como é que ficam os nossos ônibus? Aglomerações, eu entrei no ônibus e assentei, eu pensei que não assentaria ninguém do meu lado. Senta uma pessoa grande, e eles, além de sentar, estavam encostando em mim. É assim que está acontecendo. Mas isso não nos leva à murmuração, pelo contrário, eu chamo a atenção de você. Algumas pessoas falam, eu não vou na igreja, eu não participo do grupo, porque eu tenho muito medo. Mas querida irmã e querido irmão, você deveria pensar diferente, porque o pior lugar de estar é lá no meio de pessoas, dentro de um açougue, dentro de um supermercado, na fila da lotérica, e aí vai. E lá você está, porque eu já vi. Então, queridos, muito cuidado com o abandono da fé. Muito cuidado. João em Apocalipse 20, verso 15, ele fala o seguinte, que Deus nos julgará, e se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, fomos lançados no lago de fogo. Então, precisamos avaliar os nossos pensamentos, sim. Precisamos avaliar as palavras. Foi o que a Mônica falou aqui, as palavras que saem da nossa boca. O que nós estamos falando por aí? Na mídia, né? no Facebook. O que nós estamos postando? Qual que é a sua identidade? Você realmente, Paulo diz, quando ele escreve, ele diz, olha, examinai se estáis vivendo pela fé. Não sabeis que Cristo habita em vós? Paulo chama a atenção da igreja, dizendo, olha irmãos, o comportamento de vocês tem que dignificar o nome de Cristo. Sabe por quê? Que Ele habita em vós. O vosso comportamento tem que revelar que vocês são crentes de verdade. Vocês não são nominais, vocês são autênticos, vocês são reais. Jesus mora em vocês, e quando Ele voltar, ou quando Ele quiser levar vocês, o céu é o nosso lugar de origem, é o nosso destino final. Paulo disse, nada podemos contra a verdade. Há muitos pregadores com medo de pregar a verdade. No portão da igreja há pouco a gente conversava sobre isso, com os obreiros que estavam lá. Pessoas que procuram pregar uma mensagem de maciez, uma mensagem agradável, com medo de perder alguém. Você nunca perde aquilo que não é seu. Somos de Cristo. Somos comprados. Não foi eu que morri na cruz. Não foi o meu sangue que foi derramado na cruz, mas foi o sangue de Jesus. Ele nos comprou. Somos dele. Somos ou não somos? Paulo disse, se eu fosse pregar para agradar vocês, ele disse aos Gálatas, eu não seria servo de Cristo. Porque eu não procuro agradar a homem nenhum, mas agradar aquele que me escolheu. E eu tenho consciência disso. Irmãos, Paulo, ele visita a igreja de Gálatas e diz, Gálatas, eu estou perplexo ao vosso respeito, Gálatas. Vocês começaram muito bem. Vocês começaram no espírito, autênticos, fervorosos, apaixonados.
E agora eu vejo uma regressão, um abandono total. E vocês que começaram bem, agora estão tendo um fim cruel. Vocês estão terminando na carne. Abandonaram a vida de fé, abandonaram o temor de Deus. Aquilo que você julgou fora, que era pecado, hoje não é mais pecado para você, porque você está trazendo tudo de volta. É aquela pessoa que joga lá no quintal uma peça que ele jogou fora, mas de repente vai limpar o quintal, meu Deus, olha aqui, e pega e vai juntando tudo de novo, vai amontoando tudo que um dia ele jogou fora, no lixo. Isso é retornar à velha vida, isso é virar as costas para a verdade, isto é apostasia. Vocês começaram muito bem, mas agora vocês são oscilantes, inconstantes. E Paulo chama de insensatos. Oh, insensato, Gálatas, como vocês fazem uma coisa desta? Vocês perderam a sensatez, vocês perderam a prudência, vocês estavam indo tão bem, e agora eu vejo que vocês estão vivendo uma vida segundo os padrões humanos. Está lá em Gálatas 3:3. Precisamos viver a nossa identidade em Cristo. Se eu sou de Cristo, que eu prove isso com o meu comportamento. Se eu sou crente, eu vou morar no céu, que eu venha provar isso, não com as minhas palavras, mas com o meu comportamento. Paulo chama os Gálatas no chama Pedro, capítulo 2, verso 14, 11 ao 14 de Gálatas. Paulo faz uma visita à igreja, e quando ele vai chegando, ele percebe que havia um comentário, que Pedro passou a ter mais respeito por Paulo, pelas pessoas, do que pela própria fé que Pedro, o apóstolo Pedro, pregava. E a Bíblia diz que Pedro, como judeu, ele vivia uma vida de gentio. Aquilo que ele pregava, que era errado, ele fazia. Sabe? Você pode ver isso lá em Gálatas, capítulo de número 2, do 11 ao 14. Eu não vou ler por causa do meu tempo aqui. Paulo fica muito indignado com Pedro e o chama de hipócrita. Pedro, você é hipócrita? Você é judeu e vive como gentio? Ou seja, você é um crente, você é uma santa mulher de Deus, não é isso que você diz que é? Você é um homem de Deus, não é isso que você fala? Eu sou crente, eu congrego lá na igreja X, congrego na Unida do Minaslândia, ainda passa a igreja para mim, a igreja do pastor João Alceu, está errado, a igreja de Cristo. Mas a sua vida lá fora é totalmente uma hipocrisia, porque os seus atos, eles anulam aquilo que você diz que é. Você, Pedro, você é um judeu, rapaz, mas vive como um gentio. E ele disse, até Barnabé caiu nesta. Até Barnabé, por que até? Porque Barnabé era um homem íntegro. Barnabé, ele é tido como homem exemplar. Não é que a doença pegou em Barnabé também. Não é que Barnabé deu uma esfriada, Bruno. Ele começou a esfriar e começou a seguir Pedro, sendo judeu, sendo alguém que propagava a verdadeira fé. Eles agora viviam uma vida similar ao mundo, aos gentios. Isso é frieza espiritual, isso é abandono. Examine a sua vida nesta manhã. Examinemos a nossa vida, para que possamos ter a certeza se estamos andando por fé, se estamos alinhados com a verdade, se Cristo realmente habita em nós,
Ao contrário, disse Paulo, vocês foram reprovados. A aprovação humana é boa, mas não é o essencial. Que os homens nos condenem, que os homens nos reprovem, mas que Deus venha nos carimbar dizendo, eu aprovo, eu estou contigo. O que adianta você ter a aprovação dos homens, se Deus está dizendo, eu te reprovo? E Paulo disse, cuidado, para que vocês não sejam reprovados. Você já foi reprovado numa prova na escola? Na reta final, você precisava de 25 pontos. E você acelerou. Quando você olha o resultado da prova, você fez só 18 pontos. Na faculdade, uma menina, colega, até de perto, né, ficava sempre perto de mim. Ela foi reprovada o ano inteiro da faculdade, por causa de 1 ponto. Alguém disse, o professor foi muito cruel. O professor disse, amigos, eu não estou aqui para dar nota para ninguém. É vocês que têm que conquistar a nota. Eu não dou nota. Eu não dou nota para ninguém. O aluno é que tem que conquistar a sua aprovação. Então imagina na reta final da nossa vida. Por isso que Paulo diz, olha, não dá para tocar o barco empurrando com a barriga. É necessário refletir, é necessário um exame de plena consciência. Porque ele diz, olha, se Cristo não está em vós, se a vida que vocês vivem não agrada a Ele, de certo, vocês foram reprovados. É terrível, não é? Eu quero concluir dizendo que Paulo disse, Gálatas, Paulo parece que sabia, tinha uma noção do que é a dor de parto. Todas as mulheres que têm um parto normal, ou a maioria, falam que é uma dor terrível, a dor do parto. E Paulo disse no capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ele queria uma igreja, ele não falou em números, ele não falou em visão elástica, mas ele falou de uma igreja pronta para morar no céu. Irmãos Gálatas, filhinhos amados, por quem de novo, porque eu já havia sofrido antes, para levar Gálatas a viver uma vida autêntica, ele sofreu com eles, de repente eles despencam, eles retrocedem, e Paulo disse no capítulo 4, verso 19, filhinhos, por quem de novo eu sinto as dores de parto, até que Jesus Cristo, em seu caráter, em sua identidade, seja formado em vós. E concluindo, Pedro, depois de passar por tudo isso, pelo confronto, sabe, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa aceitar, é ser confrontados. Pedro foi confrontado. Pedro mudou o seu comportamento. E lá em 2 Pedro 2,20 ele fala que aqueles que pelo conhecimento da verdade foram libertos da vida mundana, da vida pecaminosa, e retrocederem e abandonar a vida santa. Paulo disse, Pedro escreve, melhor nunca terem conhecido a verdade. Sabe, quando você conhece e não pratica, é melhor você nunca ter conhecido. Porque o peso do julgamento é muito forte contra a sua vida, contra a minha vida. Pedro diz que aqueles que ouviram e abandonaram, e depois foram heredados, foram levados a viver uma vida pecaminosa novamente, ou seja, retrocederam, melhor
nunca terem conhecido a verdade. E ele termina dizendo, é como diz o provérbio, o porco volta ao lamaçal e o cão come o seu próprio vômito. Você já viu isso, não já? O cachorro vomitar e comer o que ele vomitou? Sim ou não? Já. Eu já, muitas vezes. Quem tem criação sabe disso. Você já viu que nós já criamos porcos? Porco, você pode lavar ele, pôr ele bonitinho, mas ele gosta mesmo é da lama. É o habitat dele, faz parte do caráter dele. Querido, não goste da lama. Lá é perigoso demais. Sabe, Jesus te lavou com a sua palavra. O sangue de Jesus te purificou de todo pecado. Por favor, nem um passo atrás. Davi disse, longe de mim, dá um passo atrás. Davi disse, não, passo atrás não, eu sigo para frente. Quem está em Cristo tem uma nova vida. Coisas velhas ficaram para trás e agora é um novo caminhar. É um caminhar de compromisso, caminhar de fé, caminhar de santidade, caminhar de crescimento espiritual. Então, igreja, o profeta Isaías diz assim, nos exorta dizendo, capítulo 35, verso 3, fortalecei as vossas mãos fracas e firmai os vossos joelhos trementes. Tem muita gente com as mãos fracas, mãos fala de obra, fala de ministério, pessoas que desanimam com o ministério. De repente o líder tem dificuldade, o líder da mesa diaconal, de encontrar alguém disponível. É possível que ele esteja enfrentando isso. Nós enfrentamos isso no nosso ministério. Tantas desculpas, tanta coisa, como se servir a Deus fosse uma coisa crucial. Pelo contrário, servir a Deus é honra demais. Você não está servindo o governo, você não está servindo a rainha da Inglaterra, mas está servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que Deus nos ajude a não retroceder. Eu digo, a mim e a vocês, examinemo-nos e procuramos ver se estamos mesmo andando com Cristo. Ao contrário, fomos reprovados. Que Deus te abençoe. Aplaude o nome de Jesus. Eu gostaria de dizer a todos, agora nós estamos ainda no YouTube, a live aqui do Instagram encerrou o tempo, nós estamos ao vivo no YouTube da Igreja Unida de Minaslândia. Então, amados, vamos continuar firmes, vamos caminhar firmes, sabe? Às vezes tem pedra no caminho, isso faz parte do nosso crescimento, tem espinhos, isso é bom, é doído, mas é bom. Deus é bom em todo tempo. Quando fala todo tempo, não pensa só em tempos bons, não. Ele é bom também em tempos difíceis. Porque todas as coisas, diz a menina Amirtes, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Nada. Desde que nós não retrocedemos. Viu, Helder? Jamais retroceder. Eu vi uma frase assim, não sei se eu vou falar ela certo. Avançai sempre, retroceder jamais. Jamais. Vamos avante. Jesus está voltando. A igreja vai subir. Somos uma igreja militante. Mas, por favor, não abandone o verdadeiro evangelho. O evangelho que fala que o pecado nos separa de Deus. Esse é o evangelho puro. O evangelho que prega a santidade, que diz que adultério é pecado, que diz que mentira é pecado, que prega o pecado e o chama pelo nome. Esse tem que ser o nosso evangelho, a nossa pregação. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar agora nesse momento final. Deixei
para fazer o ofertório agora no final, aproveitando o clima da adoração. E você que tem o seu dízimo, eu quero agradecer a todos vocês. Tem irmãos que ligam para nós, ligam para a tesoureira, ligam para mim, ligam para líderes dizendo: pastor, irmão, o meu dízimo está aqui, eu preciso entregar meu dízimo, como que eu faço? Enquanto tem aqueles que não são dizimistas, tem os dois extremos aqui nesta casa. Tem aqueles que são profundamente preocupantes com a obra, que a pandemia está aí, não estava tendo culto, mas as despesas da igreja não mudaram. Não mudaram, as contas chegam e chegam assim, ó. Elas chegam até antes, né? As contas chegam antes. Os salários dos nossos funcionários têm que ser pagos em dias, e estão em dias. Todo quinto dia útil tem que ter, se não tiver, sabe, Deus é tão bom para mim, tão bom para conosco, que nós estamos em dia com nossos compromissos. Por quê? Por causa da vossa fidelidade. Continue assim. Então você vai estar na liderança de uma igreja, ou até desta própria igreja. Se você não é fiel, vai ser muito difícil para você. Você não vai conseguir alavancar. Você não é digno de liderar. Você que é infiel não é digno de pregar sobre isso. Você tem falta com Deus. Pesado fosse em balança e achado em falta. Examine, viu? Examine. De repente, desculpe eu estar falando isso aqui, de repente você questiona tantas coisas na igreja, questiona o destino do dinheiro. Por que você não vai na tesouraria e conversa e vê o destino, que não deve ser falado publicamente, por questão ética? Mas vai lá, você vai ver tudo lá, com muita honestidade. Um dos problemas que o pastor Robson enfrentou foi esse. Quem questionou, ele descobriu que nunca foi dizimista. Que caráter essa pessoa tem? Que hipocrisia tamanha. Sabe, amados? Sejam fiéis, viu? Deus está, a Bíblia fala que os olhos dele procurarão os fiéis da terra. Não estamos obrigando ninguém a fazer isso. Ninguém é obrigado a trazer dízimo. Ninguém é obrigado a trazer oferta. Mas nós pregamos que você deve ser um dizimista. Você deve praticar também esta verdade. Tá bom? Vamos orar neste momento. Você que está em casa, daqui a pouco às 10 horas, havendo pessoas, estaremos fazendo o segundo culto, e às 18h30. Pai, muito obrigado por esta manhã tão bonita, tão abençoada. Obrigado por aqueles que com prazer, muitos semanalmente, têm trazido o dízimo, porque eles são profissionais, liberais, autônomos, são dizimistas semanais, outros mensais. Senhor, abençoa o teu povo, que nunca falte. Eu profetizo que nunca vai faltar a provisão de Deus na sua vida, na sua despensa, em tudo que você precisar, que a boa mão de Deus esteja te guiando. Sejam abençoados. Consagramos a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas, declarando que esta manhã é Tua, e que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus, e a doce comunhão do Espírito Santo, permaneça com todos, hoje e para sempre. Deixe aqui, agora na sua saída, o seu dízimo, sua oferta, e teremos um culto às 10 horas, que está chegando 10 horas, daqui a pouquinho, e às 18h30.